Fala galera da Fato Livre, tudo bem? Professor Rogério aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos falar de clima em duas aulas, né? Hoje eu vou fazer a introdução, apresentar para vocês os principais conceitos geográficos de clima. Se você ainda não se inscreveu no canal, tá? Faz favor, se inscreva lá no canal, tá? Ativa as notificações lá no sininho para receber aviso das novas aulas que nós contamos com você. Falando de clima, a gente começa com a primeira definição, que é o que é clima e o que é tempo. Tá? É uma coisinha que às vezes acaba sendo uma pegadinha, a gente sempre pergunta para o aluno, o que é clima? Né? Como é que eu posso falar, o clima está bom ou o tempo está bom? Então, quando a gente faz um estudo do que é clima e do que é tempo, né, elas são coisas muito distintas, ambas ligadas a situações atmosféricas. Então, tempo é o estado atual da atmosfera, como a atmosfera está agora. Se está ensolarado, se está nublado, se está chuvoso, aquele momento é o tempo. E o clima, o estudo do tempo por vários períodos eu formo o clima. Então Max Sorré, ele fala exatamente que o clima lá, ó, é uma série de estados atmosféricos acima de um lugar com a sucessão habitual. Então ele fala que para me estudar um clima eu tenho que verificar o tempo consecutivamente em várias partes, né, vários períodos, né, de anos para me poder entender como que é o clima e como que é o tempo de determinada região. Por exemplo, nós sabemos que agora, já iniciando o mês de agosto, nós entramos num período de seca. Então nós vamos ter um período praticamente sem chuvas, de estiagem. Isso a gente descobre que o nosso clima é seco com o estudo do tempo de vários e vários anos. Tá? Então, quando a gente fala que a condição do tempo é boa ou ruim, se vai fazer frio, se vai fazer calor, tudo isso envolve uma série de condições e situações climáticas. Tá? Quando você está assistindo lá a sua reportagem de clima de um jornal ou verificando através do seu celular, ali tem um conjunto de fatores climáticos elaborados, estudados, de uma área chamada climatologia. Que é um estudo específico para verificar as condições do tempo. Isso envolve o conhecimento de clima e tempo de muito tempo, isso envolve imagem de satélite, isso envolve as condições climáticas de cada lugar, isso envolve o tipo de clima que eu tenho em cada região do planeta. Por que nós não temos neve? Né? E nos Estados Unidos tem neve. Por que quando é verão aqui, é inverno lá? Então, tem todo um conjunto de situações que indicam qual que é o clima de uma determinada região. Então, todo o tempo muda, o tempo pode ter uma alteração de mudança, mas o clima sempre vai ser o mesmo. Tá? Eu posso ter uma temporalidade, uma situação de diferenciamento que faz com que o clima, naquele momento, né, seja alterado. Mas isso é devido a situações e fenômenos naturais muito grandes, como o El Niño ou Laninha. Certo? No demais, o tempo se altera, mas o clima não. Tá? Então, para entender esse contexto de clima, a gente começa falando da atmosfera. E o que é a atmosfera? Assim como eu tenho biosfera, que é a camada de vida da Terra, que eu tenho a litosfera, certo? Inclusive eu falo em uma outra aula sobre a questão da litosfera, a parte, né, de solo da nossa Terra, como eu tenho a hidrosfera, que é tudo relativo a rios, mares, lagos e oceanos, eu tenho a atmosfera, que é a nossa camada gasosa. Tá? Quando o homem foi à Lua e verificou que a Terra era redonda, foi verificando exatamente a camada da atmosfera, ela que dá o ar, certo, redondo na Terra. Certo? Infelizmente, tá, a Terra em si, sem atmosfera, ela seria como se fosse uma uva passa em forma geóide, toda amassada, o que dá o contorno da Terra. Aí chora os terraplanistas de plantão, certo? É a atmosfera. Pensando nisso aqui, a atmosfera ela tem uma mistura de vários elementos, né? Principalmente uma mistura mecânica de gases. E por conta disso, ela é, dentro das suas camadas, né, uma mudança muito grande entre elementos que tem dentro da natureza. Então eu tenho o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, o argônio, o dióxido de carbono, o monóxido de carbono também, né, o gás ozônio, o vapor d'água, uma série de vários elementos que estão suspensos na atmosfera, fazendo o clima de um determinado espaço. E aí estão as camadas da atmosfera. Você deve estar vendo aí na imagem de vocês. Então eu tenho a troposfera, que é a camada aqui mais próxima de nós, né? Ela tem com temperaturas, então ela tem ali, boa parte dos gases da atmosfera se concentram ali, nitrogênio, o oxigênio, né, o monóxido de carbono, ali fica concentrado ali. E é também na troposfera que eu tenho as mudanças climáticas e as maiores incidências de nuvens. Tá? Depois eu venho a estratosfera, que contém como exemplo principal a camada de ozônio, que é aquela camada de proteção natural da Terra contra os raios ultravioletas do Sol. Mais acima,
certo? Eu tenho a mesosfera, que é ali, tem ainda um pouco de nuvens, mas é onde os aviões supersônicos, como o antigo Concorde e os jatos conseguem voar hoje. É ali também que eu coloco os balões climatológicos, que eu posso fazer a parte de monitoramento da atmosfera. Eu tenho também a parte, depois da mesosfera, eu tenho ali a aurora boreal pela termosfera. Né? Então ali o ar já é bem rarefeito, e é ali na termosfera que eu tenho uma parte, né, uma camada de íons, que nós chamamos aqui, dentro com uma subcamada chamada ionosfera, que é onde se transmite as relações, né, de sinais de rádio e de televisão. Tá? E já saindo da Terra, né, eu tenho uma exosfera, que começa ali e vai para o universo, que é composta principalmente de hélio e hidrogênio, e é ali que estão, certo, os telescópios, os satélites de comunicação, satélite de monitoramento, todo tipo de satélite de órbita está ali, e é a partir da exosfera que eu não tenho mais a gravidade. Então, certo, a troposfera varia mais ou menos de uns 18 mil metros, quer dizer, uns 18 quilômetros, a estratosfera começa de 18 quilômetros, vai até 50, né, e aí vai até 80, depois 100 e o final. Então, quer dizer, a parte onde concentra o maior número, né, de situações climáticas interessante para ser estudada é na troposfera. Tá? Então, a troposfera é lá que tem, né, os principais fenômenos meteorológicos, como radiação solar, né, chuva, ventos, ciclones, tropicais e extratropicais, trovões, raios, granizo, neve, tudo ali é formado na troposfera. E 75% dos gases da atmosfera estão na troposfera, quer dizer, próximo da gente. Certo? Depois eu tenho a estratosfera, onde eu tenho o ozônio, que é, né, hoje um grande impacto ambiental, é a incidência, né, de gases formados de clorofluorcarboneto, né, como os dos sprays aerosóis, das antigas gases das geladeiras, então, que fazia né, com que essa camada fosse sendo desgastada. Essa camada, ela é essencial para a vida no planeta, e uma vez que ela começa a ficar rarefeita, a incidência de raio ultravioleta entra mais do que aquilo que o ser humano pode, e aí a incidência de câncer de pele. Certo? E nas grandes cidades, a gente tem ali várias situações da queima de combustíveis fósseis que pode prejudicar a troposfera. Elementos climáticos que formam, né, que formam a atmosfera, que é importante a gente levar em consideração quando a gente está discutindo, né, fatores climáticos. Primeiro, a pressão do ar, o tipo de temperatura e a umidade. São elementos climáticos essenciais para você definir um tipo de clima que tem na região. Outros são, né, latitude, qual que é a latitude que ele está em relação ao globo, as atividades humanas ligadas à vegetação, a parte de relevo, tá, a parte de proximidade com o mar, que é a maritimidade. E eu tenho aspectos, né, de nível de influência, que pode ser a parte astronômica, ligado à situação regional, local e global, que geram influências. Então, esses são os principais elementos e fatores climáticos que nós temos que alteram os climas das regiões. Temperatura. Então, o que é temperatura? Pode ser definida como termo de movimento de moléculas. Quanto mais rápido o deslocamento, mais elevada é a temperatura. Então, nós recebemos a temperatura baseado na nossa posição geográfica do globo. Tá? Mais próximo dos polos, menos incidência de recebimento de luz solar. Mais próximo aos trópicos, maior nível de incidência. Mais próximo ao Equador, incidência máxima de recebimento de calor. Então, a inclinação da Terra, certo, gera diferentes tipos de temperatura em partes diferentes. Então, mas a dicasinha aqui é, né, a variação de temperatura em áreas de baixa latitude, quer dizer, entre áreas próximas ao Equador e aos trópicos, onde a incidência dos raios são mais elevadas, e vai diminuindo a temperatura conforme vai chegando próximo aos polos. Então, se você olhar a nossa posição geográfica, né, que entre o Equador e a parte tropical, e você olhar, por exemplo, o Canadá, que é acima de trópico, você vai ver uma diferença de clima, justamente pelas proximidades que tem e do afastamento das zonas centrais do globo terrestre. Tá? Outra coisa que as baixas temperaturas polares também podem ser explicadas com a grande reflexão, ou albedo. Né? A palavra albedo liga a capacidade de reflexão solar que incide sobre um corpo. Nas áreas polares você tem muito mais
branco da parte de gelo, de neve, certo? Principalmente por estarem congeladas. A cor branca, ela tem uma particularidade de baixa absorção de radiação solar. Então, ela reflete muito daquilo que ela recebe. Assim como a cor escura absorve. Por isso que a camisa preta, como a nossa farda aqui, ela é quente, ela acaba gerando um calor maior. Por isso que quando você está de roupa preta no sol, você sente mais calor. Porque ela é uma cor que absorve mais radiação e emite pouco. É o princípio de reflexão da luz solar. Então, conforme vão passando o ano e a movimentação do globo, certo? Principalmente no que tange a questão de equinócio, solstício, movimento de rotação e translação da Terra. O que são os movimentos de rotação e translação da Terra? Só para você relembrar, o movimento de rotação é um movimento que a Terra faz em torno de si mesma durante 24 horas, causando o dia e a noite. Movimento de translação, movimento que a Terra faz em torno do Sol, criando as estações do ano. Então, conforme esse movimento, né, a gente usa a nível escolar esses dois movimentos da Terra, né, de rotação e translação, mas na verdade a Terra faz 24 movimentos diferentes, pendulares, né, que são nomeados, né, mas os principais estudados são rotação e translação. Você tem ali a percepção da diferença das temperaturas na Terra. E a palavra clima, sabe, gente, ela vem do grego, que significa inclinação. Clima com K. Tá? Como eu falei para vocês, uma das incidências maiores que eu tenho em cima do clima é o equinócio e o solstício, que tem a ver exatamente com a posição que a Terra está em relação ao Sol. Tá? As partes de solstício indicam que a Terra tem uma inclinação maior. Né? Então eu tenho o seu solstício de verão e solstício de inverno. Tá? Quer dizer, quando a Terra está inclinada, né, ou assim, vamos fazer assim, né, ou assim, certo? Quer dizer, se ela tem uma inclinação, né, com o norte mais para o sul, mais para baixo, o norte mais afastado, a parte sul, logicamente, vai tomar mais sol, certo? E aqui vai ser verão, em cima vai ser inverno. Quando a Terra está perpendicularmente, né, numa mesma situação, eu tenho a temperatura parecida nos dois ambientes. Então fica primavera de um lado, outono do outro. Conforme vai fazendo o movimento de translação, até isso se inverte. Então, observe a imagem aqui que mostra. Eu tenho solstício de verão no norte, de inverno no sul. 21 de junho, acabou de passar. Período máximo de solstício. Quer dizer, nós estamos entrando no inverno, né, pela posição geográfica. Tá? Não a nossa condição exatamente aqui de Cuiabá, né, que nós estamos falando aqui num contexto de clima diferenciado aqui, de seca e de chuva, mas nós estamos falando a nível, né, de continente. Então, nesse período agora entramos no inverno. Então, nossa insolação é menor do que do norte, que vai entrar no verão. Tá? Então, quando chegar em dezembro, o nosso solstício é de verão e o deles vai ser de inverno. Por isso que chove lá, né, certo? Cai neve lá no período de Natal. E aí no período, certo, aqui de março, você tem a primavera no norte, o outono no sul, e, certo, em outono, né, mais ou menos, nós vamos ter primavera no sul e equinócio no norte. Correntes marítimas, tá? Então, toda a movimentação de clima está ligada em relação à movimentação do ar. Vocês estão vendo aqui que conforme mais próximo do Equador, certo, eu tenho mais movimentação em relação ao clima. Tá bom? Então, todas as setinhas vermelhas indicam que são massas de ar, né, que são aquecidas nesse período aqui. Normalmente aqui também o oceano é mais aquecido nessa parte e isso influencia, certo, as monções, as mudanças de ar em relação aos continentes. E aí você tem uma influência de massas de ar que vem através de correntes do sul, da Antártida ou lá da Groenlândia, do Polo Norte. Então, toda essa movimentação também influencia o clima nas regiões. Umidade. Umidade é a quantidade de vapor que existe de água que está na atmosfera. Então, geralmente, ela tem ali de 2%, né, por cento de massa até 4% de massa da atmosfera é vapor d'água. O vapor d'água é essencial, porque se não tivesse ele, eu não tinha, certo, uma série de elementos, como a parte de precipitação e condensação, quer dizer, chuva e congelamento de água. A chuva, a umidade, ela regula, né, a temperatura. Nós estamos agora entrando num período de seca, então a umidade baixa, nós sentimos os efeitos na nossa saúde, como problemas respiratórios.
Tá? Então, agora, nesse período agora, em torno de 20% a 25% da umidade, né, do ar relativo. Então, você tem uma variação muito grande com um período que você está no período de seca ao período de chuva, que dá mais de 80% de umidade. Né? Condensação do vapor d'água libera calor latente, né, e a energia também, quer dizer, a água, esse processo que a água evapotranspira, né, ela sai de líquida para gasosa, também cria ali um aquecimento da atmosfera natural. Precipitação, que para a parte da meteorologia é a deposição líquida ou sólida, porque pode ser neve ou granizo, na atmosfera. Né? Então você tem chuva, neve, granizo e nevoeiro como exemplos de precipitação. Tá? De repente você não sabia, nevoeiro é um tipo de precipitação. Tá? Isso ocorre justamente pela toda a movimentação e organização das massas, né, toda essa movimentação hidrológica de vapor d'água, de estado líquido indo para o gasoso e voltando para o estado, né, líquido novamente. Tá? E a chuva, ela pode ser térmica convectiva, certo? Que ela é resultado de ascensão do ar quente e úmido, esse ar sobe, né, para a atmosfera, vai gerar nuvens, né, e aí, conforme o peso da movimentação de massa de ar, vai precipitar. Ela pode ser chuva de relevo ou orográfica, né, onde o relevo, né, querendo não planalto, o planície, isso acaba fazendo uma movimentação, e aí chove. Ou uma chuva frontal, né, que é de duas massas de ar com temperaturas diferentes e acabam sendo chuvas torrenciais. Tá bom? Nessas chuvas de relevo, é interessante colocar aqui o sotavento, que é quando o ar desce, né, e o barlavento, quando o ar sobe. Tá? E aí o nível de precipitação que eu tenho, certo, a nível do mundo. Então, as partes mais azulzinhas aí, vocês têm ali o tipo maior, onde mais se precipitam, né, onde tem mais incidências de chuva. As partes claras, né, são as linhas onde eu tenho pouca chuva. Vamos aos exercícios? Assinale a alternativa correta, que corresponde à camada atmosférica descrita no texto a seguir. A camada da atmosfera, que é caracterizada pelo baixo fluxo de ar, por possuir pouco oxigênio, não é recomendada a presença do homem nela. E desde o dia 14 de outubro de 2012, né, Felix Baumgartner, um austríaco, saltou a altura de 39 km. Para que isso fosse, usou um investimento especial. Qual que é a camada da atmosfera, meus queridos? Estratosfera. Certo? Que após os 18 km iniciais da troposfera, a próxima camada, certo? É possível ainda de ter algum tipo de atividade. 2. Solstício é um fenômeno astronômico que marca o início de duas estações do ano. Em quais meses do ano esse fenômeno acontece? Solstício. Tá? Qual que são os meses que eu tenho solstício? Certo? Dezembro e junho. Ok? Bom, meus queridos, clima é isso. Né? Nós vamos continuar na próxima aula, falar um pouquinho de frente fria, de massa de ar e fazer um conjugado exatamente com esse conteúdo aqui. Valeu, meus amigos. Um abraço, até a próxima.